Fala aí, galera, do NEJA 1, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o espaço geográfico brasileiro e no mundo, com algumas questões relacionadas à economia, ao meio ambiente e questões políticas super importantes para o seu dia a dia. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: vocês já ouviram falar sobre censo do IBGE, não já? Alguém já bateu na sua casa e perguntou assim: e aí, vem cá, quantas pessoas moram aí, quantos banheiros você tem água encanada, você tem água de poço, ou seja, aquelas perguntas todas que todo mundo acha que está se metendo na sua vida. Na verdade, esse censo é muito importante para a gente entender como é que é a dinâmica populacional, ou seja, entender um pouquinho como é que é a estrutura populacional do país. E aí, consequentemente, eu utilizar as políticas públicas adequadas. Como assim políticas públicas adequadas? Bom, primeira coisa é o seguinte: você sabe que a população é dividida em jovens, adultos e idosos. Bom, nos últimos anos, você deve estar percebendo que eu estou tendo menos jovens, mais adultos e crescendo o número de idosos. Isso é importante? Bom, isso mostra que o Brasil está evoluindo em termos de questões socioeconômicas, ou seja, a melhor condição de vida. A gente está vivendo mais, tanto que a expectativa de vida no Brasil, na década de 80, era de 57, 58 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos, praticamente quase 20 anos de evolução na expectativa de vida. Hoje, eu tenho 10% de idosos no Brasil. Mostra que nós crescemos bastante nisso. E quando eu tenho esses números, o que acontece? Eu posso fazer a minha política pública, adequar a minha cidade à política demandada pelo número populacional. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que na sua cidade tenha 40% de idosos. Isso mostra que o seu prefeito deverá fazer investimento muito para os idosos. Praças, hospitais, clínicas, casas de repouso, etc. O contrário, na sua cidade tem muita gente jovem, muitas crianças estão nascendo. O que eu preciso? Investir em creche, escolas de ensino fundamental, maternidade e etc. Isso é importante, por isso é importante tanto essa questão das políticas públicas e do IBGE. Trazer os seus dados, né? Na verdade, ele não está indo na sua casa para saber quanto você tem, o que você tem na sua casa, mas sim para as demais políticas públicas no Brasil e na sua região. Essas taxas populacionais que eu falei é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é a partir daí que a gente consegue, como eu falei, estruturar uma política pública. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a ter que mudar os meus gastos. O envelhecimento populacional traz o que de interessante? Bom, estou vivendo mais, estou tendo melhores condições de vida. Entretanto, eu vou ter que gastar mais com a aposentadoria. E aí, certamente, você já ouviu falar das políticas em termos de previdência social. Ou seja, você está se aposentando mais tarde, está ganhando um pouco menos. É isso mesmo, galera. Conforme vai havendo essas transformações em relação à faixa etária, consequentemente, políticas públicas são alteradas aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil a gente tem 10% de idosos. No Japão são 28% de idosos. Você acha que no Japão, o que está acontecendo? Certamente está tendo uma série de políticas para tentar, primeiro, ter adequado os idosos para a região e outra, a aposentadoria, porque é o principal gasto do governo. Hoje, por exemplo, você sabe muito bem que nós mudamos um pouquinho a nossa lei de aposentadoria. Estamos trabalhando mais a partir de agora, ou seja, 5 anos a mais. E eu posso falar o seguinte para vocês, não fiquem tristes comigo, mas se essa expectativa de vida aumentar, nós formos para 80 anos, certamente nós vamos trabalhar mais 5 anos. Essa vai ser uma tendência para o Brasil e já é uma tendência para o mundo todo. Bom, dentro do Brasil a gente falou de taxas populacionais, mas tem umas taxas que a gente sempre faz uma relação que eu chamo de crescimento vegetativo, que é a população que nasceu menos a população que morreu. É como se eu falasse o seguinte: olha, nasceram tantos, morreram tantos. Pronto, ficou tanto. Legal. Entretanto, tem aquela galera que chega no Brasil e tem a galera que sai do Brasil. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que mais gente sai do Brasil ou mais gente chega ao Brasil? Ou seja, mais imigrantes saem ou mais imigrantes entram no Brasil? Responderam o quê? Entram, porque a gente ouve falar que venezuelanos vieram para cá, bolivianos vieram para cá, haitianos vieram para cá.
Sim, todos esses vieram, com certeza. Mas hoje o Brasil é um país que manda mais gente embora do que recebe gente. Ou seja, o nosso saldo está negativo. Tem mais gente saindo do Brasil do que entrando. Essa é uma tendência hoje dos fluxos populacionais. E é muito comum também isso no mundo todo, galera. Pensa o seguinte, Estados Unidos, você acha que mais gente entra ou mais gente sai? Ah, acertou, né? Botou mais gente entra. É claro, por isso que eles construíram o muro, né? Imagina se nos Estados Unidos todo mundo pode entrar. Os Estados Unidos estava super lotado hoje. Principalmente por quê? Porque eu estou falando de uma economia forte. E essa migração é uma coisa que se tornou muito comum nesse mundo cada vez mais globalizado. Hoje, eu tenho um processo migratório muito mais forte nesse mundo globalizado. Isso mostra um pouquinho que as pessoas estão migrando mais. Entretanto, eu também tenho mais refugiados. Mas, Roberto, qual é a diferença entre imigrantes normais e refugiados? Bom, imigrantes são aqueles que saem por vontade própria, que podem sair porque eu quero melhorar minha condição de vida, porque eu quero ir para algum outro país e pronto. O refugiado, ele não tem escolha. É uma migração forçada. Se ele não sair do país dele, ele pode morrer. Então, o refugiado é aquele que não pode, não tem escolha nenhuma de ficar. Isso a gente já está vendo na Síria, por exemplo, a gente está vendo na Venezuela e em outros países que sofrem muito com questões políticas, étnicas, religiosas ou grandes conflitos como acontece na Síria. Isso, posso falar que é muito comum hoje no mundo, principalmente nesse mundo globalizado e tecnológico. A gente falou de movimentos externos, né? Migração, saída, entrada do Brasil e etc. Muita coisa legal. Bom, mas tem... E dentro do Brasil, como é que é isso, hein? Porque o que eu sempre ouvi no Brasil é que as pessoas saem do Nordeste e vêm para o Sudeste. Só tem essa migração no território brasileiro? Não, galera, claro que não. Na verdade, a gente tem muita migração no território brasileiro. Depende muito da questão econômica de cada região. Na década de 50, a região Sudeste passou a ser base, principalmente pela questão que a gente chama geoeconômica. Né? O crescimento do processo industrial, o crescimento das cidades, fez com que muita gente saísse do Nordeste, viesse ganhar a vida aqui na região Sudeste. Claro, galera, é óbvio que a gente, quando fala sobre isso, pensa muito sobre a questão de problemas na região Nordeste. Tem isso sim. A gente fala que imigração, ela se divide em dois grandes termos. O termo de saída e o termo de chegada, ou expulsão e atração. Por que eu saio do Nordeste? Porque eu tenho problemas relacionados ou à questão da seca, ou à questão da propriedade. E por que eu vou para a região Sudeste? Porque lá vai ter emprego, cidade grande, indústria, tudo isso. Mas não foi somente essa migração que aconteceu no Brasil, não, tá? Por exemplo, com a construção de Brasília, muita gente foi para o centro-oeste do Brasil, com o incentivo do governo, com doação de terras e a construção de Brasília. Na década de 70, com o governo militar criou a Zona Franca de Manaus. E muita gente foi para Manaus, para a Amazônia, devido aos incentivos do governo, não só com a Zona Franca, mas outros aspectos que são importantíssimos aí. Ou seja, o processo migratório se dá por eixos econômicos e, claro, né, por essa tendência de expulsão e atração. Hoje, e aí eu vou colocar uma característica bem interessante, vocês acham que a migração no Brasil é como? Como é que vocês acham que hoje está acontecendo a migração no Brasil? Já posso adiantar para vocês. Hoje, no Brasil, as pessoas estão voltando para o Nordeste. Por quê? Porque as indústrias estão voltando para o Nordeste. Como as indústrias estão indo para o Nordeste, devido à questão de competitividade, custos menores, incentivos fiscais, dado pelo governo do Ceará, pelo governo do Pernambuco, certamente essas pessoas que estavam aqui, que muitas vezes estão desempregadas, são moradores de rua, ou mesmo estão numa situação mais difícil, elas estão voltando para as suas áreas de origem. E certamente, estão conseguindo se adequar a um novo modelo de distribuição econômica do Brasil, onde o Nordeste hoje passa a ser uma região muito importante, inclusive para a industrialização. Bom, quando nós falamos de migração, falamos logo da migração do Nordeste para a região Sudeste. E certamente a gente falou muito sobre essa questão das pessoas virem para cá, por quê? Por causa das indústrias, da cidade. Realmente, essa é a região mais urbanizada do Brasil. Só aqui no Rio de Janeiro, 96% da população de todo o estado está nas áreas urbanas. Aqui, na capital, no Rio de Janeiro, são 100%.
Claro, o Brasil se tornou um país urbano a partir de 1976 e, consequentemente a isso, é claro, incentivado pelas indústrias. Hoje, a maioria da população vive nas cidades. É papo de mais ou menos 85% da população brasileira vive nas cidades. Ainda tem muita gente no campo, em regiões como o Norte e o Nordeste. No entanto, a industrialização foi fundamental para favorecer o processo urbano brasileiro e consolidar essa questão no território. Bom, tanto a urbanização, que foi importante, que caracterizou o Brasil como um país urbano, mas eu não posso deixar de falar, de esquecer do espaço agrário brasileiro. A indústria é importante, mas hoje a atividade agroexportadora é fundamental para a gente entender como o Brasil evoluiu. E claro, o agronegócio é fundamental para a gente observar que parte do nosso PIB, da nossa economia, ela está nesse cenário, que é o cenário do agronegócio. Claro, nós passamos por vários produtos. Nós passamos para a cana-de-açúcar, nós já passamos pelo café, nós já passamos pelo algodão, pelo cacau. E hoje, adivinha qual é o nosso principal produto? Acertaram? A soja. A soja é o nosso principal produto. Mas, Roberto, eu não consigo entender. A soja é o nosso principal produto, mas a gente não come soja todo dia. A gente come batata, aipim, arroz, feijão. Bom, mas a soja que serve para fazer ração animal, ela é muito vendida para a Europa e para os Estados Unidos. E hoje, essa soja, ela é muito importante porque o valor dela no mercado externo, na Bolsa de Chicago, uma bolsa de commodities, que negócio é esse, Roberto? Commodity. Toda matéria-prima é considerada um commodity. Petróleo, a soja, tudo é chamado de commodity. A soja, por exemplo, lá em Chicago é super valorizado. Então, os agricultores brasileiros plantam soja por isso. Consequentemente, o arroz, o feijão são produtos mais de subsistência, não são produtos do agronegócio, não são produtos de exportação. Mas, como eu falei, a agricultura é fundamental para a exportação brasileira, é claro, para a economia, para a base econômica brasileira. A gente tem muitos produtos importantes no Brasil, se tem muitos agora em relação à agricultura, mas a gente tem produtos industriais. Nós somos um dos maiores exportadores de sapato do mundo. Claro, sapatos de altíssima qualidade, porque a gente não consegue concorrer com a China, não, quando o sapato é de baixa qualidade. Mas, em termos de produtos, nós somos grandes exportadores de produtos básicos. Eu vou falar da bolsa, do sapato e, claro, do modelo agronegócio. Como eu falei, da soja, do café. O café é muito exportado. A gente concorre muito com a Colômbia, mas o nosso café é um café de altíssima qualidade. A nossa cana-de-açúcar, que vai dar origem ao etanol, por exemplo, que concorre com os Estados Unidos. A diferença com o etanol norte-americano é o etanol que vem do milho e o nosso vem da cana-de-açúcar. E entre outros produtos que a gente ainda exporta bastante. Na verdade, a carne, por exemplo, nós passamos a ser um dos maiores exportadores de carne do mundo, assim como a Argentina era. Ou seja, a gente tem muitos, mas muitos produtos importantes. Infelizmente, tem um questionamento que eu chamo muito a atenção. Parte da população brasileira passa fome. Como é que a gente entende isso? A gente produz muito, mas parte da população passa fome. Logo, o que acontece? A gente tem uma população que não tem acesso aos alimentos, mas a gente é um grande produtor de grãos, um dos maiores do mundo. Bom, galera, esse é um assunto que para mim é muito importante, muito interessante também para vocês, e um assunto muito cobrado no Enem. Você que vai fazer o Enem, bom, pode levar essa aula que certamente vai ser uma questão certa para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.